E vamos dar, então, a continuidade para o nosso estudo. Eu só preciso tirar aqui essa mensagem da tela. E aí, nesse caso, eu tenho que fechar. Ok? Então, vamos lá. Nós estávamos falando, né, sobre o perispírito. E hoje nós vamos continuar falando sobre as propriedades do perispírito, né? O que são as propriedades? São as funções, são as capacidades, né? Bem dizer assim, que nós temos, entre outras, né? A tangibilidade é uma delas. E hoje nós vamos estar falando sobre a tangibilidade. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma dúvida, é só abrir o microfone, tá? O importante é que a gente não fique com dúvida ou fique com alguma pergunta ou alguma coisa que não conseguiu interpretar ou compreender. Bom, então vamos falando sobre tangibilidade. Sob a influência de certos médiums, tem-se visto aparecer em mãos, com todas as propriedades de mãos vivas, que como estas denotam calor, podem ser apalpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e de súbito se dissipam quais sombras. A ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são um pano visível de um ser inteligente invisível. A tangibilidade que revelam, a que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Então, nós tiramos essa qualificação aqui do livro dos médiuns, do capítulo 6, na segunda parte, número 57, vai falar também sobre a tangibilidade. O que é a tangibilidade a nível perispiritual? A nível de perispírito é você se fazer sentir, palpável, tocável, né? Então, um objeto tangível é um objeto que você pega, que você segura, que você manipula. Você sente o peso, você sente a textura, você sente no caso aqui está falando da temperatura, né? Você pode sentir a leveza ou a aspereza da superfície. Isso tudo, como está dizendo aqui, sob a influência de certos médiums. Por que a gente precisa do médium nessa hora? Porque nós vamos fazer uma materialização, vai acontecer uma materialização, né? No caso aí está falando de uma mão, né? Quantos livros espíritas mostram para nós, né? E isso era um fenômeno muito comum à época de Chico e anteriormente a Chico, né? Quando o espiritismo ainda estava com a parte fenomênica muito aguçada, onde existiam as câmaras totalmente isoladas de qualquer luz, onde médiuns de efeitos físicos, não é? Como Peixotinho, como o próprio Chico e tantos outros médiuns fantásticos nesse sentido de fenômenos físicos, doando ectoplasma, tá? Que é o que a gente precisa para poder materializar, né? Essas formas. Então, materializavam-se mãos, materializavam-se pés, materializavam-se flores, certo? E elas se tornavam tangíveis, ou seja, você podia tocar. E aqui está dizendo, né, como no caso aqui, se você fizer do fenômeno uma mão viva, né, ela vai mexer. Ela vai ter o calor no corpo humano. Ela pode ser apalpada, você vai sentir se é uma mão magrinha, se é uma mão gordinha, se os dedos são longos, se são curtos, se falta alguma coisa, alguma unha.
Então, você vai ter condição de apalpar, vai sentir a resistência que é do corpo sólido, né? E como que do nada, aquele fluido também se dissipa, tá? E aquilo que era tangível deixa de ser, desaparece. Por quê? Porque é tudo o estado do fluido sendo modificado, sendo manipulado pela mediunidade, né? Não são todos os médiuns que têm essa habilidade mediúnica, ela é muito específica para alguns tipos de médium. Hoje em dia não é muito comum, tá? Porque nós sabemos que a parte dos fenômenos mediúnicos já ganhou a sua ressalva, já teve o seu tempo e o seu amparo, para que a doutrina se concretizasse nesse sentido, mas hoje em dia a doutrina ela está toda voltada para a transformação moral do ser. Então, os fenômenos mediúnicos tocantes não são mais esses de materializações, são aqueles em que a doação dos nossos fluidos perispirituais refazem o perispírito atormentado dos nossos irmãos adoecidos e necessitados, para que eles ganhem nova oportunidade de se restabelecer e seguir adiante. Então, aí nesse caso, nós vamos ver que o fluido, para que essa tangibilidade se dê, ele é manipulado, tá? E o nosso perispírito doa, né? Esses fluidos para que haja essa materialização. Mas como os fluidos, eles têm um estado entre sólido e vaporoso, da mesma forma que se forma, também desaparece, dissipa, tá bem? Então, é tudo da vontade do espírito que se manifesta, tá? Espíritos ainda numa condição muito atrasada, não tem essa facilidade para a doação para manipulação de ectoplasma e para tangibilidade, tá bom? Isso são experiências assim que a gente vai analisar com espíritos bem mais avançados. Espíritos de baixa sintonia têm muita dificuldade ainda por não ter um controle da mente para poder fazer essa manipulação aí desses fluidos nessa quantidade, nesse desenho plástico que a coisa tem que ter, tá bom? Até aqui, tá tudo certo? Tem alguma pergunta? Senão a gente segue. Se alguém tiver pergunta, só abre o microfone. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a sensibilidade global, que é outra propriedade, tá? Se quando encarnado, ou seja, nós, o espírito recolhe impressões por meio de vias especializadas que compõem os órgãos dos sentidos, sem o corpo físico, sua capacidade de perceber amplia-se extraordinariamente. Livre das peias somáticas, a percepção do meio que o envolve já não depende dos canais nervosos materiais, acontecendo como um registro global do perispírito, ou seja, uma percepção que o espírito realiza com todo o seu ser. Assim, vê, ouve, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independentemente, inclusive, de posição ou direção, uma vez que as sedes dos sentidos não encontram localização tão específica quanto se observa no estado de encarnação, em que a percepção das sensações físicas ordinariamente não se desvincula de suas bases anatomafisiológicas. Então, vamos entender o que é a sensibilidade global. Primeira coisa, vamos analisar a sensibilidade global pelo aspecto do encarnado, nosso aspecto. Estamos todos agora vivendo aqui a experiência da matéria, temos o nosso corpício aqui que mamãe e papai preparou para a gente, né?
com a graça de Deus, nossa ferramenta de trabalho, nosso uniforme, né, de evolução, enquanto a gente está aqui. Então, vamos entender o que é essa sensibilidade global quando nós estamos encarnados. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, que nós percebemos e aprendemos o mundo pelos nossos 5 sentidos do corpo biológico. E eles são extremamente restritos a essa matéria grosseira que é o nosso corpo de carne de agora, que está de acordo e é maravilhoso com o estado de evolução que nós estamos nesse momento, tá? Se a gente for pegar um planeta mais evoluído, eles têm corpos mais sutilizados do que esse, então os sentidos deles são muito mais elaborados do que no nosso corpo físico de hoje. Mas como a gente só tem esse, a gente não tem o outro elaborado, a gente tem que se fiar nas nossas sensações para compreender o que acontece, então, tá? Então, eu já sei que eu percebo e apreendo o mundo pelos meus 5 sentidos: visão, olfato, paladar, tato e a gustação, tá? Então, tudo eu vou experimentar por essas 5 portas, tá? Então, eu vou percebendo o mundo por aí. São restritos? São bem restritos, tá? Por exemplo, se a pessoa tem uma deficiência visual, é mais restrito ainda, certo? Se ela tem uma deficiência gustativa, é mais restrito ainda. Uma deficiência auditiva, mais restrito ainda. Mas vamos pegar que os 5 sentidos estão todos trabalhando assim bem juntinhos, assim, bem num teamwork, tá? Como que nós vamos entender quando é que a gente está usando a nossa sensibilidade global? Porque se eu aprendo o mundo pelos meus 5 sentidos e eu estou encarnada, sensibilidade global, então, é só para o desencarnado? Quando que acontece para mim, encarnado, a sensibilidade global? Ela acontece nos momentos que você deixa seu corpo dormindo na cama, na hora do sono físico, biológico, e você se desdobra, ou seja, existe uma emancipação, tá? Da alma, do teu espírito, por uns pares de horas durante o teu sono. E você se desprende do corpo momentaneamente e parcialmente, lembrando que nós estamos todos ligados por um cordão fluídico, tá? E vamos ter as nossas experiências, então, no mundo espiritual. Aí, os nossos 5 sentidos estão dormindo lá na cama. A nossa sensibilidade global, a nossa percepção do mundo, extra corpo, extra carne, está sendo toda captada pelo nosso perispírito. E no nosso perispírito, essas faculdades, elas extrapolam as faculdades dos nossos sentidos, porque são muito mais completas, são muito mais amplificadas. Então, você ouve com os dons do perispírito, enxerga pelos dons do perispírito, percebe pelos dons do perispírito, e isso faz a sua experiência mais rica e mais completa, tá? Isso porque você está no estado emancipado do sono. Isso não acontece quando você está acordado, a não ser que você seja um médium, né? E que você tenha facilidade de fazer um desdobramento consciente. Ou seja, eu posso estar sentada aqui agora conversando com vocês e eu posso dar ordem, né, para o meu corpo aqui agora entrar em processo de concentração mais desperta e eu posso sentir o meu perispírito começar a se expandir como se ele fosse uma bexiga de festa de aniversário, um balão de aniversário. Então, é como se você pegasse aquele balão murcho e começasse a soprar. E ele começa a ganhar forma e crescer, ou seja, ele se expande. Ele ganha plasticidade, ele vai ganhar uma forma. Eu vou conduzir a experiência. Então, eu moldo, eu formo. E daí eu começo a perceber as coisas ao meu entorno, mas eu estou acordada, eu estou desperta. Por exemplo, na hora de uma passividade,
ou seja, na hora de uma comunicação mediúnica, eu não estou dormindo, eu estou desperta. Estou ali dona do meu corpinho, sentadinha, consciente, lúcida, e estou começando a fazer esse balão. O balão está se enchendo. Então, o meu perispírito está se expandindo e eu começo a perceber o meu entorno através da sensibilidade global, que é uma propriedade que eu carrego, que você carrega e que todos carregam. Alguns têm essa sensibilidade consciente, a pessoa percebe quando ela consegue fazer isso, quando está se dando com ela. A maioria de nós percebe de forma intuitiva e de forma mecanizada, sem ter noção de cada coisa, como a gente está fazendo aqui agora, estudando cada parte de um todo. A maioria das pessoas não conhecem as partes. Então, elas vão assim, ó, Tatiana aqui, Tatiana ali, tentativa e erro. Hora dá certo, hora dá errado. E o que dá certo, muitas vezes ela não sabe o processo pelo qual funciona e não sabe o porquê que também dá errado. Por quê? Falta de sentar, estudar, compreender como que as coisas se dão, tá? Então, para nós, a sensibilidade global, nós encarnados, ela é mais vívida e nós guardamos assim as noções quando a gente desperta pela manhã, às vezes no corpo, e vamos lembrar de, às vezes, fragmentos de coisas que vivemos lá, às vezes um cheiro diferente que fica no nariz, às vezes uma música diferente, uma melodia que você fala assim, gente, parece que eu fui lá no céu, porque eu ouvi uma música que eu nunca escutei aqui. Uma coisa muito, assim, ímpar, não é? Coisas que você vê, as cores são muito mais vivas quando você percebe elas com o teu perispírito, com essa sensibilidade global. É como se nós pegássemos os nossos olhos, que só enxergam assim, né, nessa visão panorâmica aqui, e fizéssemos eles num 4D, num 3D, num 4D, sei lá quantos Ds. Ou seja, você amplia tudo, então fica tudo muito vívido, muito lúcido, muito vibrante, muito... tem movimento. As cores, elas têm uma vibração auditiva, tá? Elas vibram. Isso, gente, parece que vocês devem falar assim, ela é louca. Eu e todo o resto do mundo, tá? Inclusive vocês. Então, tá cheio de doido aqui, tá tudo certo. Ninguém tá doido não, mas tá todo mundo doido. As cores, elas têm uma vibração, tá? Elas têm uma cadência de despertar em nós emoção, sentimento, tá? Isso, a gente agora aqui na Terra, existem estudos sobre cromoterapia, não é? Sobre a influência que as cores têm sobre nós, sobre as nossas emoções. Aí eu falo assim, olha só, resolveram estudar o que a gente, pela mediunidade, consegue perceber, não é? Então, são propriedades inerentes a nós. Elas são nossas, e é tão legal a gente conseguir estudar para compreender que é assim, porque mesmo que você não tenha consciência disso 100% do tempo, nas tuas viagens astrais aí, nas madrugadas dos teus sonos corporais, você vai fazer essas viagens aí e vai ter as tuas experiências. E elas não são coletadas com o teu corpo biológico, elas são coletadas com o teu perispírito, para você ver como que ele tem uma possibilidade infinita, né, que a gente não conhece. E por não conhecer, não sabe como que as coisas funcionam. Até aqui tudo bem, gente? Penso que sim. Já com os desencarnados, ou seja, já não temos mais o acesso ao corpo físico, o corpo limitado nos 5 sentidos, a sensibilidade global ela é ampla, não é? Mas ela é perceptível e ela é utilizável
quando nós estamos um pouco mais preparados, tá? Por quê? Quem está vivendo uma experiência, vamos lembrar de André Luiz? Vamos pensar em André Luiz lá no umbral? No livro Nosso Lar, narra que ele viveu por 8 anos dentro da situação mental, não é um lugar geográfico, é uma situação mental chamada umbral, né? Um local aqui dentro de mim, criado pelas minhas próprias energias deletérias, que eu preciso esgotar. Então, enquanto eu não esgoto aquele fluido mais grosseiro, que é perturbador, porque ele está todo formado de fluidos densos, pesados, de coisas não resolvidas, mal resolvidas, dores, raivas, ódios, todos os sentimentos, então, que nos guinda, que nos prende. Isso é uma situação de umbral. Ah, então precisa morrer para viver umbral? Não. Tem gente que está vivendo umbral na Terra enquanto está aqui encarnado 100% do tempo. E aí fica pensando que é quando desencarna que vai parar lá. Já está aqui e não está entendendo. Então, se você gosta de reclamar, de falar mal dos outros, de fazer fofoca, de tomar conta da vida alheia, se você passa muitas horas prestando atenção em coisas que não valem a pena, bem-vindo ao umbral. Você vive dentro dele. Porque você está se alimentando de tudo o que não presta. Então, não espera que depois que vai morrer é que vai chegar nesse lugar aí. Esse lugar é aqui, ó, dentro da mente. Então, a gente tem que fazer uma asepsia. André Luiz não tinha a menor noção disso. Não tinha. Ele viveu uma vida aqui como médico, ele viveu uma vida considerada dentro dos padrões financeiros muito satisfatória, né? Todo médico. Então, ele não conheceu dificuldade material, mas ele tinha dificuldade moral, né? E aí, o que que acontece? Ele chega lá com aquela sensação ruim, mal resolvida. Porque aí tudo vem eclodindo, vai eclodindo como se fosse uma grande onda, te engole, pá, arrebenta em cima de você. E aí começa tudo, vindo as memórias, vindo as coisas, e ele com aquela sensação de que as pessoas acusavam ele de suicida. E ele dizia para ele mesmo que ele não tinha se matado. Só que ele sequer entendia que ele tinha sido um suicida indireto quando ele desbaratou o tempo de encarnação dele com coisas que encurtaram o fluido vital, o fluido do corpo, que desencadeou um desencarne que não estava, né? Podia ter durado mais tempo no corpo e tido mais experiências de evolução. E ele começa, então, com o perispírito, ter a sensibilidade global, que é tudo que ele tinha, já não tinha mais corpo. Então, ele começa a experimentar tudo o que estava ali na atmosfera, e aquilo durou 8 anos. Por que que durou 8 anos? Era o tempo que precisava para esgotar aqueles fluidos que ele carregava. Tem pessoas que vão só passar por ali, algumas horas, e tem pessoas que ficam séculos ali. Então, gente, é uma postura mental. Umbral é postura mental. E o que que isso tem a ver com sensibilidade global? Tem tudo, porque você vai chegar ali naquele local mental e ter as tuas experiências com o teu perispírito. Então, se você construiu uma desconstrução moral, você vai viver isso lá. Porque lá é aqui. Lá é um lugar que não existe, é tudo dentro. É tudo dentro. Não é? Quando você se olha no espelho e você pode estar super bem arrumada, maquiada, cabelo arrumado, roupa limpa, passada. Se você não tiver bem com você, se o teu dia foi cinza, se você está carregando um ódio, uma mágoa, você se olha no espelho, você vê a casca legal, mas por dentro, só você que sabe o que está lá dentro. Né? Não adianta.
Não adianta a casca tá bacana, se o conteúdo da fruta tá podre, né? Então, aí, com o espírito desencarnado, a sensibilidade global é 100% do tempo, porque ele não tem o corpo físico mais para entreter ele nos 5 sentidos grosseiros da carne. Então, tá tudo assim, ó, exacerbado. Visão exacerbada, a sensação exacerbada, aí começa tudo a exacerbar, porque a pessoa está sentindo ainda a vibração do corpo material, apesar de não ter ele. Está vivendo a densidade. Então, o que acontece? Tem fome, tem sede, tem vontade de fazer sexo, tem sono, tem frio, tem calor, tem dor, tem saudade, tem medo, tem fadiga, tem tudo. Só que numa, assim, elevada milésima potência, porque é tudo percebido com o perispírito, tá bem? Então, aí fica a diferença para nós e para o desencarnado. Ele está vivendo essa experiência 100% do tempo. E nós vamos viver essa experiência de duas formas. Na hora do nosso sono, né, do corpo de carne, ou através da mediunidade, através do desdobramento. Tá? Aí nós vamos viver a sensibilidade global, assim, nessa potência mais elevada e com maior tempo de duração. Até aqui, tem alguma dúvida ou pergunta? Hoje está todo mundo mais quietinho. Semana passada tiveram tantas perguntas nessa altura já do nosso estudo. Mas se não tem pergunta, então eu entendo que vocês estão compreendendo junto. Tem sim! Opa, a Lilian chegou! Aí ia falar. Ô, Patrícia, eu só fiquei na dúvida, assim, em relação ao estado mental que você falou. Uhum. Então quer dizer que, assim, fiquei assim, confusa. O umbral, esses lugares, né? Por exemplo, as 7 esferas da Terra, seria também um estado mental ou é um lugar? Eu fiquei confusa. Você conseguia me explicar melhor assim, a diferença? Vamos lá. Bom, vamos pensar aqui na nossa Terra mesmo, tá? Vamos pensar na própria Terra. Não vamos nem pensar em outros mundos, porque a gente não teve lá, tirando os mundos primitivos, que a gente veio de lá, algum dia da nossa existência, a gente já teve lá. Mas os que estão pela frente a gente não conhece ainda. Então, a gente não tem como estabelecer uma comparação, uma analogia. Vamos pensar, então, só na Terra, que é tudo que a gente tem agora. Né? Que ninguém também quer ir lá para a caverna, pelo amor de Deus, né? Aquele tempo lá de fazer fogo na caverna e ficar catando piolho já acabou. Vamos pensar na Terra. Vamos pensar que a Terra pertence a umbral, certo? Nós estamos todos nessa, como você disse, as esferas. O que são essas esferas? Vamos pegar assim uma camada, vamos falar de camadas de energia. Vamos pensar num corpo vestido com várias roupas. Então, eu coloco essa camiseta, depois eu coloco um casaquinho, por último, eu coloco um casaco mais pesado, né? Se tiver muito frio. Aí eu começo a me esquentar. Eu tiro o casaco mais pesado, fico com o casaco mais leve. Se mesmo assim o meu corpo estiver muito aquecido, eu retiro o casaco leve e fico com o casaco mais fino. Por que eu dei esse exemplo? Porque na Terra, que é considerado o segundo planeta na escala da evolução dos mundos habitados, nós temos vários tipos de umbral. Nós temos um umbral grosso, então a gente pode pensar no casaco bem forte de frio. Nós temos um umbral médio, que é o casaco mais leve. E nós temos um umbral fino, que é a camiseta, que está assim, em cima da pele. E nós vamos viver situações grossas, médias ou finas, de acordo com o nosso estado mental, que gera emoção, conduta, estilo de vida. Lembra a frase de Jesus? Onde está o teu coração, está o teu tesouro. É lá que está o teu tesouro. Onde que o teu coração vibra, está o teu tesouro. É o teu patrimônio.
Então, nós vamos ver situações na nossa vida em que nós estamos aqui na Terra vivendo um umbral grosso. Situações pesadas, de raiva, de ódio, de rancor. Nós vivemos 100% assim? Não. Existem gatilhos disparados por situações na nossa dinâmica de vida, com pessoas ou locais ou situações que disparam em nós esse gatilho. E aí, disparando o gatilho, vem à tona. Aí eu vou viver essa situação mais densa de umbral. Umbral. Existem os umbrais médios, que não são aqueles tão carregados de fluido deletério, mas que mesmo assim são deletérios, me fazem mal, me adoecem mentalmente, emocionalmente. Né? Eu estabeleço conexões nefastas, eu estabeleço conexões doentias, né, de amizades, vamos supor, fisicamente, né, amigos mesmo que eu tenho agora, ou amigos que eu tenho no mundo espiritual. Então, estou estabelecendo uma conexão de média gravidade, de densidade média. Mas eu também posso pegar a camiseta, botar ela aqui na pele, fininha. Estou vivendo uma situação mais equilibrada, mais calma, mais leve. Né? Eu não sinto isso pesar em mim, não está me apertando, não está cobrindo a minha pele, não tem o peso de um casaco de inverno forte, grosso, não tem. E está tudo sendo vivido aqui. Então, quando a gente para e pensa em esferas, veste o teu corpo de roupas e pensa que tudo isso está no teu entorno. São sentimentos, são vibrações. Então, quando a gente fala esferas da Terra, esferas do mundo, esferas do globo, do universo, tem tudo a ver com essas camadas de energia produzidas por nós, que nos faz sintonia com esses locais. Por isso que o umbral é um estado mental. André Luiz ficou no umbral grosso, certo? Ele ficou ali 8 anos bebendo aquela água podre, todo sujo, fedendo, com fome, desgraçado, essa é a palavra, desgraçado ali naquele local mental. Criou toda aquela ambiência. E existem pessoas vivendo situações de umbral que não são estas de André. São coisas mais calmas, porém, estão vivendo. E tem aquelas, né, que chegam ali e fica só uns minutinhos e esgota aquele fluidinho mais pesado que tem, vai embora. Bate asa e voa. Então, quando a gente fala de esferas, elas são locais, mentais, onde existe saturação de sentimento, pensamento e atitude. E a gente vai se afinar, ou seja, a gente faz um magneto com elas, a gente faz um imã de atração, e a gente vai ficar com os iguais, aqueles que se atraem das coisas que a gente também está sendo atraído. Então, quando a gente fala de esferas, tem a ver com evolução. Porque dependendo da minha evolução, eu vou ficar numa esfera grosseira, eu vou um pouquinho mais para ali. Mas o que faz eu ir para ali? É o meu querer? Não, é o seu viver. Querer, a gente quer. Poder é que é um negócio. Fazer por onde é que trilha a estrada e pavimenta a nossa via. Ela pode ser uma via pavimentada de luz, mas ela pode ser um caminho no meio do charco. Depende do que nós vamos escolher fazer. Então, essas esferas e essas camadas, elas estão em tudo. Porque tudo é energia e elas têm uma vibração e toda vibração emite ondas, que são atraídas, no caso, pelos nossos pensamentos que se hermanam ali, com tudo aquilo. E aí a gente fica ali, igual a abelha fica na colmeia ali, fazendo mel, ó.
A vida dela é essa, ela fica ali fazendo mel. Se ela deixar de ser abelha, ela vai fazer outra coisa, mas enquanto ela for abelha, ela faz mel com as outras abelhas. Né? Então, essa é o padrão de atração. Na Terra, e eu dei o exemplo da Terra, existem pessoas aqui na Terra que estão vivendo situações de umbral grosso. E nós podemos ajoelhar e agradecer a Deus que nós não estamos nesses locais. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos hoje vivendo em locais onde existe miséria absoluta, onde você hoje não teve um prato de comida para dar para o seu filho hoje, você não teve acesso a um medicamento hoje. Hoje você não tem uma casa para viver porque você foi bombardeado por um míssil. Isso é umbral grosso. Esses espíritos estão ali vivendo essa situação, porque existe uma sintonia que os levou para aquela parte. Da mesma forma que existe uma sintonia que nos puxou para cá. Entende? Então, nós vamos viver situações na Terra que são consideradas umbral grosso, umbral médio e umbral fino. E o que faz com que a gente geograficamente se localize? Sintonia íntima, de pendor e de afinidade. Então, se eu estou me afinando com o que é bom, situações boas vão ser atraídas e eu vou ser arrebatada para essas situações. Mas se eu estiver na contramão da vida, a contramão da vida me encontra. E eu posso, às vezes, estar aqui, ó, fazendo o meu melhor. Se o meu passado requer que eu vá ressarcir, de alguma forma, que não tem uma bala perdida, não é verdade? Existe a bala encontrada, não existe o avião que caiu, existe o avião que ele teve uma pane mecânica, mas as pessoas que estavam ali dentro, elas tinham que estar ali para viver aquelas situações e tirar algum proveito delas. Não é verdade? Então, nós vamos ser atraídos para essas situações que exercem sintonias conosco. Muitas vezes não são sintonias de agora, mas são dívidas que a gente escolheu ressarcir. Então, de alguma forma, a vida nos recoloca ali naquele lugar, naquele momento, para viver aquela experiência e resgatar. Se nós não vamos resgatar, vamos então passar pelo teste. E a gente às vezes passa pelo teste, esgota tudo que a gente ainda tinha ali, né? Gasta os nossos últimos fósforos e sai. Fecha a porta, apaga a luz e sai. Né? Então, assim é. E quando a gente fala de esferas, a gente está se reunindo nessas esferas de evolução. Será que eu consegui, assim, explicar, ou Lilian, dentro da sua dúvida, ou será que eu fui lá na lua e voltei? Não, foi maravilhoso. Agora eu entendi. E a gente acaba se encontrando com as outras pessoas nesse mesmo ambiente, porque as outras também estão no mesmo grau de mental, né? Que a gente. É isso, né? Abelha fazendo mel, porque é abelha. O dia que deixar de ser abelha, vai fazer outra coisa em outro lugar. Entendi. Mas esses espaços, eles são físicos, né, ô Patrícia? Eles existem, né? Não é? Eles, tá. Entendi. Por exemplo, a África existe, não existe? Ou será que é só no mapa que está lá? Existe! O Oriente Médio existe? Existe! É porque quando a gente fala estado mental, a primeira impressão que dá é que tá tudo dentro da nossa cabeça só, né? E a cabeça está vivendo num lugar geográfico, então ela está operando onde ela está inserida. Entendi. Né? Vamos pensar aqui no Holocausto, vamos pensar no massacre aos judeus. Bastou um homem austríaco para convencer a Alemanha, outro país, não era o dele, a extirpar, a acabar com os judeus. Olha para você ver a força que tem. Ele não era alemão, mas ele foi lá na Alemanha e falou para os caras, vamos acabar com o pessoal aqui, acabar com tudo, essa gente não presta. E não é que ele convenceu o povo? E nós assistimos aí
um dos maiores massacres à vida humana, um ato abominável de covardia e de maldade absoluta, crueldade, assim, no volume máximo, né? E não foi lá na Áustria, não. Ele foi lá na Alemanha fazer isso. Então, para a gente entender que a comunhão de ideias, ela não é um ato geográfico. Ela é um ato individual de uma pessoa que é atraída por um pendor, no caso, ou por uma virtude. Né? Quando Jesus chegou lá na beira da praia e falou para aqueles homens analfabetos e ignorantes: eu vou ensinar vocês a pescar almas. Eles não sabiam o que Jesus estava pedindo para eles fazerem. Mas a ideia, quando Jesus jogou a rede para cima deles, do amor, e falou para eles: vem que eu vou ensinar vocês a pescar as almas, eles não contestaram como é que vai ser isso, como é que vai deixar de ser. Eles vieram e foram aprender a duras penas, convivendo com ele, o que seria isso. E quantos testemunharam com a própria vida, o sacrifício da própria vida. Então, quando a gente para e pensa que é um estado mental que nos atrai, atrai porque é bom e atrai porque é ruim. Depende do que encontra em nós, né? O que encontrar em nós vai fermentar. Agora, a gente que está atento e lúcido para essas coisas, tem como despertar a nossa consciência. E aqueles que estão dormentes aí, ó, vivendo no piloto automático lá fora? Você quer sabe que esse pensamento está existindo, que as pessoas estão sendo conectadas aí por mentes doentias, diabólicas, mas, né? Existem no mundo espiritual. Isso é triste de dizer, mas é verdade. Existem no mundo espiritual cidades, legiões prontas e preparadas para matar, para forçar, para induzir as pessoas a suicidar. Será que existe crueldade maior que essa? Você ir atrás de uma pessoa fragilizada, porque para a pessoa estar nessa maré, é porque ela está fragilizada. Ela é vulnerável. Ela é frágil. Ela é receptiva a essas energias funestas. E existem aqueles que vivem 24 horas planejando a maneira, assim, perfeita que vai usar para conseguir isso. Então, gente, quando a gente para e pensa sensibilidade global é como eu percebo o mundo, olha quão grande que isso pode ser. Para o bem e para o mal. Depende do que encontra em mim. O que achar em mim, fermenta. O que achar em nós, fermenta. Acha 1 grama, de 1 grama faz 1 quilo. Ou de maldade, ou de coisa boa. É o que você dá, a tua semente é boa ou ela é podre? Então, e são tantas sementes, porque por uma situação você pode ser genuinamente bom, e na outra você pode ser leviano. Você pode ser fofoqueiro, mentiroso, astuto, trapaceiro, né? E aí? A gente tem que se conhecer para saber o que está fermentando dentro de nós. Porque eles não inventam nada, eles aumentam. Eles têm que achar matéria-prima em nós. Onde não acha matéria-prima, não fermenta nada. Tem como eu tirar um pêssego de uma figueira? Não. Da figueira só sai figo.
Mas se estiver procurando figo, talvez eu tenha. Então, daí vai a gente fazer esse raciocínio. Tudo bem até aqui, gente? Vamos seguir, vamos comentar mais? Alguém tem mais alguma pergunta que casa com as demais? Ou já está tudo certo? Acho que está todo mundo quieto, né? Patrícia, pelo que você tá explicando, que é muito, muito interessante, o estado emocional da gente, e olha como a gente começa a entender, a esclarecer para nós mesmos o autocontrole, não é mentir para si mesmo o sentimento, é domar o sentimento e não é trocar, como eu estou falando, eu estou explicando errado, é abaixar aquela sombra e aumentar a luz. Ou seja, você fazer daquele sentimento e falar né, o porquê que eu estou sentindo isso, por que eu estou sintonizando com isso. Deixa eu me entender. E aonde que vem duas coisas, o orar e o vigiar, e outra, conheça-se ti mesmo, né, para você saber o que você está fazendo. E hoje, graças a Deus, nós temos essa capacidade de falar assim, por que eu estou pensando isso? Né? O porquê que eu escutei aquilo que veio uma coisa assim, tenebrosa na minha cabeça. Hoje a gente tem mais, assim, mais a rapidez para entender e pegar esse clichê lá, assim, ó, opa, vamos mudar esse negócio aqui. Vamos pensar coisa positiva, né? É isso aí. Então, para você ver como é que o espírito, igual você está falando, que a gente, quando está desdobrado, como que a gente está mais aberta para perceber. Mas se a gente, mesmo acordada, tiver mais minúcia, mais atenção para escutar não o outro, mas o seu sentimento, o que você está escutando, o que você está vendo, sem tirar a dedução e falar assim, peraí, o porquê que eu estou sentindo isso? É por que eu estou pensando, igual você falou, por que eu estou carregando, por que eu estou vestindo esse casaco tão pesado? Peraí, tem uma coisa errada. Né? Graças a Deus que essa doutrina começa a fazer isso com a gente. Ela faz, mas a gente também tem os nossos mecanismos de autossabotagem que a gente não pode fingir que não existem. Porque muitas vezes nós até sabemos onde está o erro que a gente está cometendo, mas a gente se autossabota por coragem e vontade firme de não voltar nos mesmos erros velhos. Então, quando a gente se auto-sabota, a gente tira de nós mesmos a nossa única e real chance de dar um passo para frente. E isso é o ato mais de baixa autoestima que a pessoa pode ter com ela mesma. Porque é você ter uma pérola na mão que é sua e você pegar e jogá-la para o porco. Ele não sabe o valor daquela pérola. Para ele, a pérola e a lavagem que você jogou para ele comer é alimento. Entendi. Você sabe o valor dessa pérola e o quanto você teve que suar. Só que é assim, se você tá com a vontade firme, tá consciente, ou você vai se sabotar de novo? Porque aí tem outros gatilhos que fazem o processo de autossabotagem. O medo, a culpa, a insegurança. Tudo Entendi. isso entra em jogo. Então, a gente também tem que ter atenção para esses gatilhos que nós disparamos interiormente, que são nocivos, super nocivos. Patrícia, e Oi. também eu acho que o auto-perdão, né? Porque a nossa caminhada é tão longa, né? E às vezes, né, a gente sabe difícil, a gente erra, a gente tenta não fazer, né, não cometer o erro, mas se cometer, a gente tem que saber se perdoar, porque a gente sabe que a gente está nessa caminhada de Jesus e a gente está tentando melhorar, está tentando evoluir. Eu acho que o auto-perdão, né, de se perdoar se você, né, cometeu de novo aquele errozinho que, né, continua ali batendo na mesma tecla, mas a gente tem que tentar se perdoar. É isso. Penso bastante nisso também.
Isso é fundamental. Isso aí é na reconstrução, aí já é um outro, é um outro patamar. Primeiro a gente tem que entender os gatilhos de autossabotagem, para que a gente não entre naquele mecanismo de faz errado, faz errado, faz errado, faz errado, eu não mereço, vai dar tudo errado sempre, porque eu não sei fazer melhor, e aí começa. Autossabotagem, autossabotagem, autossabotagem. E o segundo processo é compreender a autossabotagem, frear o processo de autossabotagem, encarar você no espelho e fazer o exercício do auto-amor, que aí vem o auto-perdão. É você se perdoar das tuas imperfeições, mas fazer o reconhecimento delas. Porque é só você reconhecendo a sua sombra é que você tem necessidade de iluminar aquele canto escuro, porque enquanto você ficar sabotando, 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 a coisa vai continuar do mesmo jeito. Mas aí a gente vai e entende que a gente erra e que é importante que a gente se perdoe por não conseguir aquele resultado que a gente tanto queria, às vezes, de primeira, mas que refazer o exercício é se dar a outra chance de conseguir. E isso é amor. Então, toda vez que a gente se ama, a gente se perdoa, mas a gente não pode ser conivente com os nossos erros a ponto de falar que a gente é o coitadinho e ficar se alisando, sentadinho ali só reclamando, só chorando, coitadinho de mim, nada na minha vida acontece, nada funciona. Aí não, aí já não é mais o sentimento de auto-perdão e nem do auto-amor. Aí já é um sentimento de autodestruição e flagelo, né? Ou seja, a pessoa se auto-abandonou, ela está à deriva, ela é um barco em alto mar. Vamos então para a sensibilidade magnética. O perispírito, campo de força que é, a sustentar uma estrutura semimaterial, apresenta-se como não poderia deixar de ser particularmente sensível à ação magnética. É no domínio do magnetismo espiritual, psicomagnetismo, que essa extraordinária qualidade do psicossoma surge especialmente relevante. Com efeito, devido a ela, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, que é a psicosfera, e é essa propriedade que lhe permite absorver, assimilar e também transmitir a energia espiritual que capta ou recebe. Um exemplo precioso é o processo do passe. O espírito, acumulando energia e estimulando a sensibilidade do médium, conjuga suas forças com a deste, psíquicas e vitais, para a transmissão dos recursos de cura. Olha que interessante, então, como que a nossa sensibilidade magnética impregna os fluidos que emanam do nosso perispírito. E no caso, né, que deu aqui o exemplo do passe, a pessoa que está ali recebendo o passe vai se beneficiar dos fluidos espirituais das entidades que estão ali trabalhando com o passista, que também está doando, né, o fluido animal, e também o fluido espiritual, que está sendo canalizado e passando através do corpo dele como se fosse um grande filtro, para que a pessoa ali receba, então, a graça, né, do passe, da magnetização dessa energia, que no caso é uma energia de cura, mesmo que a gente não esteja falando de tratamento espiritual. Todo passe, gente, é uma cura em algum grau, em algum nível, em algum degrau, né? Muitas vezes a gente senta, toma um passe, a gente se cura de uma aflição, a gente se cura de um dia duro e difícil que a gente teve, às vezes uma briga doméstica que ficam aqueles miasmas, aquelas energias todas impregnadas ali na tua cabeça, na tua tela mental. Isso tudo é uma pequena cura. Quando a gente pensa em cura, a gente pensa na cura de um câncer, na cura de um mal, dá licença, na cura de um mal grave. Não, a gente está falando assim das coisas pequenas que elas comungam para as grandes, né? É como se fosse um grande rio que deságua no mar.
Ele não nasceu rio, ele nasceu um riachinho lá na nascente. E ele foi ganhando volume e força, até que ele desemboca no mar, né? Então, essas emoções, elas são todas produzidas pela mente. Então, esse psicossoma, que é o acúmulo, né, de todas as nossas experiências emocionais, fica todo impregnado no nosso perispírito, que tem sensibilidade magnética. Ou seja, graças a Deus que tem. Porque você já imaginou se você fizesse uma briga com o seu esposo em casa, com a sua esposa, com o filho, no trabalho, e você ficasse com aquilo na sua cabeça como se fosse uma tatuagem para o resto da vida? Como é que ia ser para tirar isso depois? Ainda bem que as coisas se esgotam e vão embora. Agora tem umas que parece que realmente tatuam a nossa alma, né? Elas vão levar aí, às vezes, milênios para nos deixar. São as grandes mágoas, os grandes ódios, os grandes ressentimentos. Isso tudo exige de nós uma humildade grande para a gente perdoar. Porque a gente só vai entender o benefício do perdão quando a gente se liberta das correntes que nos prendem, achando que quem está preso é aquele que a gente está odiando. Perdão é bom para quem perdoa. Ponto. Vamos falar sobre expansibilidade. O perispírito, intrinsecamente indivisível, pode, entretanto, conforme suas condições, expandir-se, aumentando inclusive o campo de percepção. Lembra do exemplo que eu dei do balão de festa? Enche, cresce, expande. Devem-se a essa propriedade os extraordinários fenômenos de exteriorização da sensibilidade, comprovados e estudados por pesquisadores de indiscutível idoneidade, operando com sujeitos em transe hipnótico preferencialmente. E a expansibilidade do perispírito, que faculta também, em outro grau, a deflagração do processo de emancipação da alma, conforme a expressão de Kardec. Expandindo-se, o perispírito pode chegar a um estado inicial de despreendimento, em que a percepção se torna acentuadamente mais aguda, podendo a partir daí, se for o caso, evoluir para o desdobramento. A expansibilidade perispirítica, aliás, está na base dos principais processos mediúnicos. Haja vista, por exemplo, que é a exteriorização do psicossoma, que permite ao vidente a captação da realidade espiritual, e que também, graças a essa propriedade, é que se torna possível o contato perispirítico a perispírito, o contato perispírito a perispírito, que marca o fenômeno da incorporação, conhecido por passividade. Então, essa propriedade que o nosso perispírito tem de se expandir, né? Ou seja, crescer, se avolumar, é que faz com que as nossas percepções captem outras percepções. Então, vamos pensar assim. Por que fala aqui que, de preferência, essas pessoas foram estudadas em transes hipnóticos? Pelo simples fato de que, quando você está num transe hipnótico, você está totalmente alienado a qualquer outra experiência, a não ser aquela que você está sendo conduzido. Então, você não se distrai com outras coisas, você está sendo conduzido para aquele ponto ali, para extrair daquele ponto que, no caso, a pessoa está te conduzindo, quer que você extraia para pesquisa. Ou seja, você não vai se distrair com outras coisas, porque se você se expandir perispiritualmente, a tua percepção já não é mais a dos 5 sentidos do corpo físico. Então, você tem aí, ó, uma gama de possibilidades de percepções novas. Né? Então, é como você pegar uma criança e soltar ela dentro de uma loja de doces. Ela vai olhar aquilo tudo e ela não sabe qual que ela prova. Ela quer comer todos.
né? Diferente de você pegar e dar um saquinho de bala na mão dela e falar, olha, são essas as balas que você vai comer hoje. São essas. Agora, quando você tem um baleiro todo na sua frente, não é? Por exemplo, nós somos mulheres, gostamos muito de bolsa. Se nosso marido chegar em casa com uma bolsa para a gente, é aquela bolsa. Agora, se ele falar, vai lá na loja e escolhe, você volta louca. Não é verdade? Você volta louca. Por quê? Todas que você vai ver, você vai querer levar para sua casa. Né? Então, para mostrar para nós que os nossos 5 sentidos, eles aguçam nossa vontade e o nosso desejo. Agora, imagina quando a gente está falando no perispírito, que a gente não está percebendo só pelos 5 sentidos grosseiros. Quando nós estamos num processo mediúnico dentro de uma sala de mediunidade, praticando mediunidade para o auxílio do necessitado desencarnado, sem a expansibilidade do nosso perispírito, nós não conseguimos perceber o perispírito do desencarnado que está ali. Quando a pessoa fala assim, um processo de incorporação, né? Às vezes, quando a pessoa não tem assim um estudo, não tem um vocabulário espírita, ela fala assim, o espírito encostou e a pessoa começou a falar. Não é assim que a gente escutava? O espírito encostou ali e acabou. Né? Como se ele encostasse mesmo, chegasse ali e se te pendurasse, né? Não é nada disso. Não é nada disso. Ele pode estar deitado numa cama, ali, na antessala da reunião. E é o perispírito dele que se expande, o meu perispírito se expande, e eu, como que faço um contato daquela energia com a minha energia. Daí eu começo a perceber aquela energia, e aí é como se fosse escaneando, né? Vai escaneando cada cantinho ali e começa a viver aquela realidade temporária, né? Daquele espírito ali que está recebendo ajuda, começa a viver aquela realidade como se fosse minha. Por quê? Porque eu permiti que o meu perispírito se expandisse para captar com os sentidos do perispírito a ajuda que eu posso dar para ele. Porque eu só posso ajudar um doente se eu conhecer o doente. Então, eu tenho que entrar no mundo mental dele. Se ele está com raiva, ele vai me fazer sentir a raiva dele. Eu vou perceber o porquê que ele está com raiva, eu vou perceber a desdita dele, eu vou perceber por que ele está perdido, por que ele está com ódio, por que ele quer se vingar, o porquê que ele não compreende que ele já desencarnou. Eu tenho que compreender. Quando a gente vai no médico e fala para ele, doutor, eu tô com um problema assim, assim, assim. Se você não vai no médico que te compreende, você tem que procurar outro, que vai chegar, te ouvir e te dar uma saída. Vai traçar com você um plano para resolver o teu problema. Então, quando você senta na frente de uma pessoa para que ela te ajude, ela tem ferramenta para te ajudar. Né? A Nayane perguntou na aula da semana passada, à medida que a gente vai estudando, as tarefas vão se ampliando? Vão se ampliando. Por quê? Porque nós vamos compreendendo cada vez mais as tarefas e elas vão ser nos dadas de acordo com a nossa capacidade de execução. Nós não vamos começar a trabalhar, a nos dar como instrumento para atividades grandes, mas a gente começa com as pequenas e daqui a pouco a gente vai graduando, e daqui a pouco a gente está fazendo as grandes também, sem prejuízo para nós e nem para ninguém. Então, essa expansibilidade do nosso perispírito, essa forma que tem, né, de absorção, é uma faculdade, é uma ferramenta fantástica, né? Muitos de nós não têm a mediunidade ostensiva, porém todos, segundo palavras de Allan Kardec, todos nós somos, em algum grau, médiuns, porque é uma faculdade inerente a nós, ela é uma faculdade orgânica. Porém, em algumas pessoas, essa faculdade está mais exacerbada que em outras. Mas, muitas vezes, a pessoa não tem noção do que está acontecendo com ela, tá? Vou dar um exemplo. Você entra dentro de um lugar,
e você sente hostilidade. Ou você sente um ambiente pesado. Você não sabe por quê. Você não é médium, você não está vendo nada. Né? Mas você percebeu. Aí agora, estudando a expansibilidade, você está compreendendo o que causa. Porque antes você percebia o efeito que causava em você. A sua sensação de bem-estar, de mal-estar, de aperto, de angústia, de vontade de sair correndo, o coração dispara, bate aqui, ó, tic, 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 tic. Você fala, o que está acontecendo aqui? Aí você olha, tá tudo quieto. Aí você fala, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo não, mas eu preciso ir embora daqui. Expansibilidade. Você entrou ali, é fora do teu controle. Você não falou para o teu espírito, expanda. Não. Ele faz o que ele quer, igual teu pulmão. Você não precisa ficar falando para ele, respira, respira, inspira. Coração, bate. Bombeia o sangue para dentro. Agora bombeia o sangue para fora. Tá fazendo. Tá tudo trabalhando. Alheio à tua vontade, ao teu comando. Né? O perispírito também. Então, ele está ali, ele está graduando, ele está modulando, ele está percebendo, ele está fazendo o trabalho dele. E você capta através de sensações, boas e ruins. Ora aqui, ora ali, um pensamento ruim que você fala assim, Jesus, isso não é de Deus, não. De onde saiu isso? Se eu pudesse agora abrir a minha cabeça, lavava ela com clorox, esfregava uma boa bucha, enxaguava, enxugava e falava, pronto, zerou. Não é? Vem coisas assim que você fala, da onde saiu isso? Eu não estou vivendo isso na minha vida. Não estou com uma situação assim que provocou em mim essa sensação, esse pensamento ruim. Só pode ser de mente alheia. É uma mente que chegou aqui e estabeleceu uma certa conexão comigo, meu perispírito captou, expandiu. Opa, captei aqui alguém. É? Então, aí a gente faz assim, olha, vai com Deus, Deus te abençoe. Eu desejo para você, meu irmão, paz, paz. E aí, se ele te puxar e falar assim, não, você vai ter que me ajudar aqui, vem cá que você está me vendo, você está me percebendo. Olha, vem cá. Eu tô tão precisada quanto você. Então, se você está precisando mesmo de ajuda, igual eu tô, eu vou fazer uma oração aqui para mim e para você. Se o espírito, gente, de boa, falando de coração aberto, experiência real, tá? Não estou fazendo fantasia nem ninguém para fazer ninguém rir, porque não, o objetivo não é rir. Se a gente está vivendo uma situação assim, a gente faz esse pensamento, funciona, eu faço isso direto. Né? Entro num lugar, de repente, daqui a pouco a situação está toda em cima de você, você fala, meu Deus do céu, como é que vai resolver isso? Reza, pede ajuda. A gente tem ajuda, a gente não está sozinho. Você não é médico, você é ponte. A gente é ponte, pensa isso, você só é a ponte. Você é aquele que escreve a carta? Não, você é só o carteiro, caramba. Você vai levar só a carta, bota ela no bolso e leva. Reza. Veio te pedir alguma coisa, veio te contar a vida dele, os problemas, reza. Fala, meu Deus, eu preciso de oração. E o meu irmão também. E olha, de boa, se ele quiser ajuda, ele respeita a sua oração, ele se compadece ali do que você está pedindo para ele fazer. Se ele não quiser nada com a situação, só te perturbar, ele vai embora. Ele não tem uma terceira posição para ele ocupar. Ou ele fica, e da sua ajuda sincera, ele recebe uma ajuda sincera, ou se ele só está ali para te perturbar a vida e te tirar do eixo, ele cai fora. Porque ele está vendo que você já se posicionou. Então, você se posiciona mentalmente e você dita o que acontece dali para frente. Não é ele que vai ditar para você, não. É você que dita. Então, aí acontece. A expansibilidade acontece nessa hora não só para os necessitados, mas acontece para a gente também buscar ajuda espiritual. A gente busca ajuda espiritual. Todas as vezes que a gente faz uma oração, que a gente faz uma prece, sentido, nosso perispírito se expande, ele se ilumina,
E é claro que a gente vai estabelecer as conexões felizes nessas horas, porque eles vivem nessa esfera. Então, quando eu subo um degrau, eu encontro com eles. Agora, se eu não quiser subir, quiser descer, né? Aí você vai encontrar outras coisas aí que você escolheu também encontrar. Tudo é o que você vai fazer da sua mente. Tudo bem até aqui, gente? Eu queria fazer uma pergunta, Patrícia. Por favor, Natália. Como que a gente deve agir quando a gente tiver sentir essa energia, por exemplo, alguém chegou na sua casa e você sentiu essa energia que você está falando, ou em outras situações? Primeira coisa, entender o que essa energia causa em você fisicamente, porque a resposta, ela é orgânica, ela é biológica, tá? Deu medo? Se é medo, aí vem descarga de adrenalina na barriga, arrepio, calafrio, sensação de desespero, isso tudo despertou em você um sentimento primário que chama medo. Se despertar o medo, aí você tem que fazer um trabalho, assim, de segundos contigo. Peraí. Aqui na minha casa, nesse ambiente que eu tô aqui agora, pode ser qualquer ambiente. Tem alguma situação aqui na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, de medo? Eu tô sob risco de alguma coisa aqui dentro? Não? Endereçou isso na sua cabeça? Colocou as coisas, as tuas prioridades estão no lugar? Ok. Então não é meu. Tem alguém aqui que está sentindo medo. Eu estou percebendo um medo que não é meu. Então, quando eu sinto medo, eu procuro alguma coisa que me tire desse ponto de caos e me acalme. Então, de alguma maneira, você está entendendo o que aquele espírito que está ali está sentindo. A mesma coisa que você deseja para você, você vai desejar para ele. Tá com medo? Tá? Tudo bem. Eu sou o médico que resolvo o medo? Eu sou o psiquiatra? Eu sou o terapeuta? Você se pergunta. E você vai responder para você, não, eu não sou. O que eu sou? Ponte. Conexão. Ajuda. Então, eu vou ser ponte. Imediatamente, mentalmente, faz uma oração. Pensa no rosto de Jesus na sua cabeça. Traz o rosto dele para a sua tela mental. Ele é o médico, você é a ponte. Você chamou ele para ajuda acontecer. Então, você traz ele na sua mente e envolve aquela situação de caos, de medo, de confusão. Enlaça ela nos braços de Jesus. Fala, Senhor, eu estou fazendo a ponte, estou te entregando aqui um filho seu. Uma situação aqui, Senhor, de desespero, de dor, de medo, seja o que for. Está aqui, Jesus, olha. Traz teus anjos de luz aqui e opera, Senhor, o teu milagre. E você vai ver que tudo aquilo dissipa em questão de segundos, porque você fez uma evocação pelo teu pensamento. Mas você tem que trazer você para esse entendimento. Senão você entra na loucura alheia, daqui a pouco você está achando que é você que está vivendo aquela perturbação. E se mistura a ponto de achar que é mesmo, acaba que vive. E daí depois ninguém sabe quem nasce primeiro, se é o ovo ou se é a galinha. Fica tudo muito confuso. Então a gente tem que pegar e centralizar. Aconteceu a situação? Aconteceu. É minha? Primeira coisa que eu tenho que me inventar, eu estou vivendo isso na minha vida? Porque se você tiver, vamos dar um exemplo, passando por uma necessidade, uma situação de financeira, você tiver passando uma escassez financeira, tá? E aconteceu uma situação ali que emperrou financeiramente, é a tua vida, não é a vida do outro, não. É você. Então, aí você, peraí, ok.
a base do problema está aqui. Eu sei que eu estou vivendo essa situação na minha vida agora, então eu posso ter somado forças que foram atraídas para o meu problema, que é meu. Então, somou. Mas eu tenho fermento aqui, a massa é minha, tá? Não é sua, tem que ter um dono, né? Então, a gente tem que ser honesto com a gente. É meu, então eu tenho que resolver. Não é? Vou resolver também, porque eu sou ponte. Então, se a pessoa não está conseguindo resolver, eu vou ajudar ela a resolver. É o meu papel. É o meu papel de ser humano, de irmão. Eu tenho que viver a solidariedade que eu tanto prego. Então, é a sua hora. É a hora de você arregaçar a manga e, às vezes, fazer uma prece. Às vezes, você está num lugar, você não consegue nem rezar. Entra no banheiro, fecha a porta. Fala, Deus, Jesus, amigos espirituais, eu estou passando um sufoco medonho aqui. Será que dá para trazer alguém que me ajudar? Eu estou tão nervosa que eu não consigo nem rezar. Mas olha, Jesus, eu estou aqui te pedindo ajuda, me ajuda. Traz ajuda. Nós não estamos desamparados, gente. Nunca. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu uma vez. Acho que a Vânia está na sala. Nós estávamos, eu e ela, dentro de uma casa, limpando uma casa. E existia uma pessoa dentro dessa casa que estava com um problema muito forte, de depressão, e a pessoa não saía da cama, não conseguia trabalhar, e a atmosfera ali estava muito pesada. E nós fomos limpar a casa, né? E como eu sempre falo, né, mediunidade não é uma coisa que a gente abre a torneira e fecha, a água fica passando ali o tempo inteiro, né? E aí eu entrei dentro da casa, e a gente começou a limpar a casa, nós duas, e eu prestando atenção no trabalho, de repente entrei num certo cômodo da casa, pum! Meu perispírito fez assim, ó, com um balão bem grandão, né? Aí eu não sabia da situação, não sabia de nada, né? E aí comecei a entender a dor, sabe? O sentimento difícil, uma coisa assim asfixiante. Eu comecei a sentir a dor daquela pessoa, do encarnado, de estar vivendo aquela depressão, aquele quadro mutilante. A pessoa ela é mutilada viva, né? É mutilada nos sonhos, nas ambições, no desejo de ser feliz, de produzir, de sair com os filhos, dar uma risada, jogar uma bola, levar a esposa para jantar, passear, se divertir, tomar um sol, caminhar, coisas simples. Você é mutilado de tudo isso. E aí eu comecei a passar mal, né? Você começa a sentir essas coisas todas, o seu corpo, ele sente, né? É igual você ficar 10 minutos quando tá 110 graus no verão lá de fora, num dia úmido, você pode ficar paradinha, só respirando, começa a brotar água do seu corpo, né? Em forma de suor, porque você está exposto àquela ambiência. Então, teu corpo responde. Então, o corpo espiritual da gente responde e a gente começa a ter sensações e pensamentos. E eu comecei a rezar. E aí, o espírito não gostou. Eu rezando meu pensamento enquanto eu estava trabalhando, e o espírito não gostou. E aí, eu conversando mentalmente com o meu mentor, eu falei assim, a gente precisa ajudar essa pessoa, porque se ficar aqui preso nessa casa, ele vai acabar promovendo uma desgraça aqui dentro. A coisa já estava muito comprometida. E aí eu entendi que eu ia ser ponte. Só que eu não tinha entendido que, além de ser a ponte, eu ia fazer uma tomada. Quando você faz uma tomada, o que você faz? Você pega o cabo, encosta lá onde tem a força, não é verdade? Onde sai a eletricidade, e o outro pedaço você encosta naquilo que vai funcionar com aquela eletricidade, não é? Ou então,
pegou a tomada, encostou naquilo que ia funcionar com a minha força. E fez a tomada. E eu vim para casa carregando a tomada, né? E eu sabia que eu ia carregar a tomada até a hora de dormir, que era quando, já que a gente não tem uma reunião mediúnica, ia ser desconectado de mim na hora do sono. Ele ia ser recolhido. Mas até na hora de recolher ele, eu ia precisar doar fluido, porque ele estava lá arrancando o fluido daquela pessoa, estava adoecendo ela. Então, desconectou com aquela tomada e botou em mim. Fez uma tomada comigo, para que ele fosse aliviado daquela situação e fosse encaminhado para ter ajuda. Então, na hora de dormir, foi que desligou essa tomada. E eu fiquei parecendo uma folha seca do deserto. Assim, quando você entende que você está chupada, que você arrancou assim toda a tua energia, mas valeu a pena. A pessoa foi ajudada e depois eu não me lembro de ter voltado lá, mas Vânia voltou e falou, a pessoa voltou a trabalhar né, aos poucos a vida foi ganhando a forma anterior, que era a forma saudável. Então, a gente, quando faz ponte, a gente ajuda as pessoas nos dois planos da vida, né? Então, Natália, quando você tiver essas situações ou conhecer alguém que tem, ensina a pessoa a se posicionar mentalmente. Então, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Você contou a história e eu realmente estava numa casa trabalhando e quando ela começou a conversar comigo, eu fiquei tão tonta que eu tive que sentar, porque eu achei que eu ia cair. E foram duas vezes que aconteceu, assim, em período, né, não no mesmo dia, na mesma semana. E aí eu comecei a perceber, sabe? E ela realmente estava com depressão. E eu falei, meu Deus, por que eu tô sentindo isso? Mas eu achei que eu ia cair, assim, na hora. Exatamente. A gente faz a tomada. Foi horrível. Uhum. Nosso perispírito se expande e a gente Uhum. começa a captar o entorno e a pessoa contar a situação abre o campo mental. Então, você abriu o campo mental, é como se abrisse uma janela. E aí vai mostrar uma paisagem naquela janela para você ver. Você para tudo que você está fazendo e começa a prestar atenção. Então, quer dizer, você entrou naquilo que... Sim. Né? Mas eu não tinha conhecimento, assim, né, o que fazer na hora. Depois eu fiz uma prece, mas não entendi, assim. Falei, nossa, que sensação horrível. Eu fiquei tonta, que eu tive que sentar para continuar conversando com ela, sabe? A gente passa mal mesmo. A gente fica pálido, dispara o coração, dá a sensação de um torpor, de um desmaio que vai acontecer, a cabeça zune, você fala, meu Deus, eu estou desfalecendo, eu estou passando mal. Né? Como se a nossa energia estivesse toda saindo assim pelo ralo, rápido, questão de segundos. Então, nessa hora, a gente lembra quem que a gente é, o que que a gente está ali fazendo, qual que é o nosso papel, respira fundo, chama ajuda, fica firme, seja lá o que for, vai passar. E seja lá o que for, quem precisa dessa ajuda aí vai usar a nossa ponte para ser ajudado. Toda vez que a gente pedir ajuda, a ajuda sempre vem, gente. Sempre vem. Mais alguém? Mais alguma coisa? Não? Vamos então falar o último tópico dessa noite, aí daí a gente vai partir para a nossa oração. Vamos falar da unicidade. A estrutura perispirítica, como reflexo da alma, é única como esta. Não há perispíritos iguais, como a rigor existem almas idênticas. Obviamente, no decorrer do processo evolutivo, diminuem as diferenças e cresce a harmonização entre as almas, sem que, entretanto, a individualidade deixe de ser preservada no grande todo. Ou seja,
Uma vez que nós existimos, nós sempre vamos existir. A nossa estrutura de perispírito não tem duas iguais à nossa, mesmo que fôssemos gêmeos idênticos, tá? Podemos ser idênticos no aspecto do físico, aspecto das células do nosso corpo biológico, mas nós somos espíritos individuais com perispíritos específicos para a nossa individualidade. Nós não vamos nos misturar, tá? Ou seja, quando eu desencarnar Patrícia, eu chego no mundo espiritual Patrícia, mas eu não sou Patrícia, eu estou Patrícia. Eu sou um espírito imortal. E esse espírito imortal viveu experiências antes da Patrícia, para que a Patrícia existisse hoje. Mas eu sou única. Né? Eu nunca vou perder as minhas qualidades de espírito e nem o meu perispírito. Por mais que eu evolua, por mais que um dia eu chegue a ser um espírito crístico, como Jesus. Tem a individualidade dele e o perispírito dele, dentro da pureza e do grau máximo de evolução adquirida. Continua tendo, tá? Então, nós não temos essas coisas de almas gêmeas, almas idênticas, não. Nós temos estruturas específicas e únicas, tá? Do nosso perispírito. E não é interessante a gente pensar nisso? Patrícia. Oi. E é por isso, então, que uma vez que a gente evolui algum, né, problema, alguma... Meu Deus do céu, a palavra não sai. Tenta explicar de outra... Vai lá. Quando a gente evolui em alguma... Gente, tipo assim... Nossa, não tô conseguindo... A palavra tá na minha boca e não sai. Quando a gente melhora em algum quesito... Isso, você não volta mais a repetir aquilo. É certo isso? É certo isso. Se você está repetindo, é porque você ainda não aprendeu o 100% daquela lição. Uhum. Tem lições que vai nos custar várias oportunidades para testar e ver se a gente tem um resultado igual e satisfatório para todas as vezes que testar, e vão ter algumas que a gente vai gradativamente agregando valores. Você pode entrar num teste, numa prova, sabendo 10% da matéria hoje. Daqui a 2 meses o teste volta, você já se capacitou um pouco mais, às vezes você não vai atingir 100% de aproveitamento quando repetir, mas de repente você, em vez de tirar os 10% anterior, você já vai sair com 55% de aprendizado. Agora, quando o teste for o derradeiro teste, aí você aprova com 100% de aproveitamento. Ou seja, a lição foi 100% aprendida. Você não vai cair mais em erros, porque 100% conquistado significa que não houve mais percentagem de erro. Daqui para frente, você só vai repetir o acerto. O erro já não existe mais, você já esgotou ele. Ok. Tá bom? Obrigada. Tudo bem, gente, até aqui? Patrícia, eu lembrei, quando você estava falando, quando você estava contando da Joana, que você reconheceu a Joana no bebê, isso, aquilo, então, aí você também explicou que nós estamos a gente vai ser homem, vai ser mulher, vai ser homem de novo, mulher. Mas é essa unicidade que prevalece. Quando a gente encontra alguém que você, do nada, você tem aquela afinidade, tudo bem com ondas de vibração, mas tem pessoas que você conhece e você sente uma coisa muito especial. Então, você reconhece essa individualidade, esse perispírito, esse espírito, vamos dizer assim. Seria isso? Seria isso, sim.
Porque como fica tudo impregnado no nosso perispírito, essas experiências aí, no caso, né, de vidas passadas, que foi o que você citou, fica tudo gravado no nosso arquivo imortal, né? Então, pode ser alguma coisa que está gravado no arquivo que não é da Patrícia, foi do Antônio, quando eu fui Antônia 200 anos atrás, mas está guardado lá. Aí, de repente, acontece uma situação aqui na vida da Patrícia e o arquivo Antônio pula, tá aqui, ó, na superfície. E aí eu olho aquilo e aquilo parece que casa comigo, alguma coisa bate mais fundo. Às vezes não tem nem muito sentido, assim, intelectualmente falando, eu não consigo achar onde que a situação começa, onde que ela termina, mas despertou o arquivo imortal. Então, naquele quesito ali, o espírito pode ter me conhecido como Antônio, não como Patrícia, mas os nossos perispíritos já se conhecem, já tiveram aquelas impressões anteriormente. Então, mesmo que não exista uma memória de arquivos, existe essa conexão de perispírito que percebe algumas sensações aqui, algumas sensações ali, e aí as coisas não ficam tão assim estranhas, tão longe, tão desconexas. Em alguns pontos aí existe afinidade, existe uma empatia, entendeu? Então, são percepções que o nosso perispírito capta. E muitas vezes a gente olha e não entende de onde saem essas antipatias ou empatias, né? Porque a gente às vezes vê a pessoa fala, estou vendo o fulano pela primeira vez, mas meu santo, não tem essa expressão? Meu santo não casou com o dele. Não é? Porque os nossos perispíritos chegaram, a gente se cumprimentou perispiritualmente, a gente sentiu as nossas energias e não foi bacana. Né? Ao mesmo tempo que existe outras situações que é muito bacana. E a gente fala assim, nossa, parece que quando eu estou na presença dessa pessoa, eu estou na presença de um amigo. Ou, quando eu estou na presença dessa pessoa, eu sinto que eu estou na presença de um inimigo. Também acontece. Então, gente, a gente para aqui na unicidade. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade, começando pela perenidade. Tá bom? Então, agora eu vou fechar.